A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Boa tarde, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra. Bem-vindos à nossa rubrica A Vida Continua. Hoje vamos discorrer sobre uma questão que é: há espíritos? Baseemos-nos para esta questão num dos 5 livros que compõem a codificação espírita, que é o livro dos médiuns. Vamos então a isso. Há espíritos? A dúvida no que respeita à existência dos espíritos tem como causa primária a ignorância acerca da verdadeira natureza deles. Geralmente são figurados como seres à parte da criação e de cuja existência não está demonstrada a necessidade. Muitas pessoas, mais ou menos como as que só conhecem a história pelos romances, apenas os conhecem através dos contos fantásticos com que foram acalentadas em criança. Sem indagarem se tais contos, despojados dos acessórios ridículos, encerram algum fundo de verdade, essas pessoas unicamente se impressionam com o lado absurdo que eles revelam. Sem se darem ao trabalho de tirar a casca amarga para achar a amêndoa, rejeitam o todo, como fazem, relativamente à religião, os que, chocados por certos abusos, tudo englobam numa só condenação. Seja qual for a ideia que dos espíritos se faça, a crença neles necessariamente se fundamenta na existência de um princípio inteligente fora da matéria. Essa crença é incompatível com a negação absoluta deste princípio. Tomamos, conseguintemente, por ponto de partida, a existência, a sobrevivência e a individualidade da alma, existência, sobrevivência e individualidade que tem no espiritualismo a sua demonstração teórica e dogmática e, no espiritismo, a demonstração positiva. Abstraiamos por um momento das manifestações propriamente ditas e, raciocinando por indução, vejamos a que consequências chegaremos. Desde que se admite a existência da alma e da sua individualidade após a morte, forçoso é também que se admita, primeiro, que a sua natureza difere da do corpo, visto que, separada deste, deixa de ter as propriedades peculiares ao corpo. Segundo, que goza da consciência de si mesma, pois que é passível de alegria ou de sofrimento, sem o que seria um ser inerte, caso em que possuí-la de nada nos valeria. Admitindo isso, tem-se que admitir que essa alma vai para alguma parte, que venha a ser feito dela e para onde vai. Segundo a crença vulgar, vai para o céu ou para o inferno. Mas onde ficam o céu e o inferno? Dizia-se outrora que o céu era em cima e o inferno em baixo. Porém, o que são o alto e o baixo no universo, uma vez que se conhecem a esfericidade da Terra, o movimento dos astros, movimento que faz com que o que em dados instante está no alto esteja 12 horas depois em baixo. E o infinito do espaço, através do qual o olhar penetra ainda a distâncias consideráveis. Verdade a que, por lugares inferiores, também se designam as profundezas da Terra. Mas que vêm a ser essas profundezas desde que a geologia as esquadrinhou, que ficaram sendo igualmente as esferas concêntricas chamadas céu de fogo, céu das estrelas, desde que se verificou que a Terra não é o centro dos mundos, que mesmo o nosso Sol não é único, que milhões de sóis brilham no espaço, constituindo cada um o centro de um turbilhão planetário. A que ficou reduzida
a importância da Terra mergulhada nessa imensidade. Porque injustificável privilégio este, quase imperceptível grão de areia, que não avulta pelo seu volume, nem pela sua posição, nem pelo papel que lhe cabe desempenhar, seria o único planeta povoado de seres racionais. A razão recusa-se a admitir semelhante nulidade do infinito, e tudo nos diz que os diferentes mundos são habitados. Ora, se são povoados, também fornecem os seus contingentes para o mundo das almas. Porém, ainda uma vez, que terá sido feito dessas almas, depois que a astronomia e a geologia destruíram as moradas que se lhes destinavam e, sobretudo, depois que a teoria tão racional da pluralidade dos mundos as multiplicou ao infinito. Não podendo a doutrina da localização das almas harmonizar-se com os dados da ciência, outra doutrina, mais lógica, lhes assina por domínio não um lugar determinado e circunscrito, mas o espaço universal. Formam elas um mundo invisível, no qual vivemos imersos, que nos cerca e acotovela incessantemente. Haverá nisso alguma impossibilidade, alguma coisa que repugne à razão? De modo nenhum. Tudo ao contrário nos afirma que não pode ser de outra maneira. Mas então, que venha a ser das penas as recompensas futuras, desde que se lhes suprimam os lugares especiais onde se efetivem. Notai que a incredulidade com relação a tais penas e recompensas provam, geralmente, de serem umas e outras apresentadas em condições inadmissíveis. Dizei, em vez disso, que as almas tiram de si mesmas a sua felicidade ou a sua desgraça, que a sorte lhes será subordinada ao estado moral, que a reunião das que se votam mútua simpatia e são boas representa para elas uma fonte de ventura, que, de acordo com o grau de purificação que tenham alcançado, penetram e intervêm coisas que almas grosseiras não distinguem, e toda a gente compreenderá sem dificuldade. Dizei mais que as almas não atingem o grau supremo senão pelos esforços que façam por se melhorarem e depois de uma série de provas adequadas à sua purificação. Que os anjos são almas que galgaram o último grau da escala, grau que todas podem atingir, tendo boa vontade. Que os anjos são os mensageiros de Deus, encarregues de velar pela execução dos seus desígnios em todo o universo, que se sentem ditosos com o desempenho dessas missões gloriosas, e lhes tereis dado à felicidade um fim mais útil e mais atraente do que, fazendo-a, consistir numa contemplação perpétua que não passaria de perpétua inutilidade. Dizei, finalmente, que os demónios são simplesmente as almas dos maus ainda não purificadas, mas que podem, como as outras, ascender ao mais alto cume da perfeição, e isto parecerá mais conforme à justiça e à bondade de Deus do que a doutrina que os dá como criados para o mal e ao mal destinados eternamente. Ainda uma vez, aí tendes o que a mais severa razão, a mais rigorosa lógica, o bom senso, em suma, podem admitir. Ora, essas almas que povoam o espaço são precisamente o a que se chama espíritos. Assim, pois, os espíritos não são senão as almas dos homens despojadas do invólucro corpóreo. Mais hipotética lhes seria a existência se fossem seres à parte.
Se, porém, se admitir que há almas, necessário também será que se admita que os espíritos são simplesmente as almas e nada mais. Se admite que as almas estão por toda a parte, ter-se-á que admitir do mesmo modo que os espíritos estão por toda a parte. Possível, portanto, não fora negar a existência dos espíritos sem negar a das almas. Isto não passa, é certo, de uma teoria mais racional do que a outra, porém, já é muito que seja uma teoria que nem a razão nem a ciência repelem. Acresce que, se os fatos a corroboram, tem ela por si a sanção do raciocínio e da experiência. Esses factos se nos deparam no fenómeno das manifestações espíritas, que assim constituem a prova patente da existência e da sobrevivência da alma. Muitas pessoas, há entretanto, cuja crença não vai além desse ponto, que admitem a existência das almas e, consequentemente, a dos espíritos, mas que negam a possibilidade de nos comunicarmos com eles, pela razão, dizem, de que seres imateriais não podem atuar sobre a matéria. Esta dúvida assenta na ignorância da verdadeira natureza dos espíritos, dos quais em geral fazem ideia muito falsa, supondo-os erradamente seres abstratos, vagos e indefinidos, o que não é real. Figuremos primeiramente o espírito em união com o corpo. Ele é o ser principal, pois que é o ser que pensa e sobrevive. O corpo não passa de um acessório seu, de um invólucro, uma veste que ele deixa quando usada. Além desse invólucro material, tem o espírito um segundo, semimaterial, que o liga ao primeiro. Por ocasião da morte, despoja-se deste, porém não do outro, a que damos o nome de perispírito. Esse invólucro semimaterial, que tem a forma humana, constitui para o espírito um corpo fluídico, vaporoso, mas que, pelo facto de nos ser invisível no seu estado normal, não deixa de ter algumas das propriedades da matéria. O espírito não é, pois, um ponto, uma abstração. É um ser limitado e circunscrito, ao qual só falta ser visível e palpável para se assemelhar aos seres humanos. Por que então não haveria de atuar sobre a matéria? Por ser fluídico o seu corpo? Mas onde encontra o homem os seus mais possantes motores, senão entre os mais rarificados fluidos, mesmo entre os que se consideram imponderáveis, como por exemplo a eletricidade? Não é exato que a luz imponderável exerce ação química sobre a matéria ponderável? Não conhecemos a natureza íntima do perispírito. Supomos, todavia, formado de matéria elétrica ou de outra tão subtil quanto esta, porque, quando dirigido por uma vontade, não teria propriedade idêntica à daquela matéria. A existência da alma e a de Deus, consequência uma da outra, constituindo a base de todo o edifício, antes de travarmos qualquer discussão espírita, importa indaguemos se o nosso interlocutor admite essa base. Se a estas questões credes em Deus, credes que tendes uma alma, credes na sobrevivência da alma após a morte, responder negativamente, ou mesmo se disser simplesmente não sei, desejar que assim fosse, mas não tenho a certeza disso, o que quase sempre equivale a uma negação polida, disfarçada sob uma forma menos categórica para não chocar bruscamente o a que ele chama preconceitos respeitáveis, tão inútil seria ir além como querer demonstrar as propriedades da luz a um cego que não admitisse a existência da luz.
porque, em suma, as manifestações espíritas não são mais do que efeitos das propriedades da alma. Com semelhante interlocutor, se não quiser perder tempo, ter-se-á que seguir muito diversa ordem de ideias. Admitida que seja a base, não como simples probabilidade, mas como coisa averiguada, incontestável, dela muito naturalmente decorrerá a existência dos espíritos. Resta agora a questão de saber-se se o espírito pode comunicar-se com o homem, isto é, se pode com este trocar ideias. Por que não? Que é o homem senão um espírito aprisionado num corpo? Porque não há de o espírito livre se comunicar com o espírito cativo como o homem livre com aquele que está encarcerado. Desde que admitis a sobrevivência da alma, será racional que não admitais a sobrevivência dos afetos? Pois que as almas estão por toda a parte. Não será natural acreditarmos que a de um ente que nos amou durante a vida se acerque de nós, deseje comunicar-se connosco e se sirva para isso dos meios de que disponha. Enquanto vive, não atuava ele sobre a matéria do seu corpo? Não era quem lhe dirigia os movimentos? Por que razão, depois de morto, entrando em acordo com outro espírito ligado a um corpo, estaria impedido de se utilizar deste corpo vivo para exprimir o seu pensamento, do mesmo modo que um mudo pode servir-se de uma pessoa que fale para se fazer compreendido? Abstraiamos por instante dos factos que, ao nosso ver, tornam incontestável a realidade dessa comunicação. Admitimos-la apenas como hipótese. Pedimos aos incrédulos que nos provem, não por simples negativas, visto que suas opiniões pessoais não podem constituir lei, mas expendendo razões peremptórias, que tal coisa não pode dar-se. Colocando-nos no terreno em que eles se colocam, uma vez que entendem de apreciar os factos espíritas com o auxílio das leis da matéria, que tirem desse arsenal qualquer demonstração matemática, física, química, mecânica, fisiológica e provem por A mais B, partindo sempre do princípio da existência e da sobrevivência da alma. Primeiro, que o ser pensante que existe em nós durante a vida não mais pensa depois da morte. Segundo, que se continua a pensar, está inibido de pensar naqueles a quem amou. Terceiro, que, se pensa nestes, não cogita de se comunicar com eles. Quarto, que podendo estar em toda a parte, não pode estar ao nosso lado. Quinto, que podendo estar ao nosso lado, não pode se comunicar connosco. Sexto, que não pode, por meio do seu envoltório fluídico, atuar sobre a matéria inerte. Sétimo, que, sendo-lhe possível atuar sobre a matéria inerte, não pode atuar sobre um ser animado. Oitavo, que, tendo a possibilidade de atuar sobre um ser animado, não lhe pode dirigir a mão para fazê-lo escrever. Nono, que, podendo fazê-lo escrever, não lhe pode responder às perguntas nem lhe transmitir os seus pensamentos. Caros amigos, quando os adversários do espiritismo ou da doutrina espírita nos provarem que isto é impossível, aduzindo razões tão patentes quais as com que Galileu demonstrou que o Sol não é que gira em torno da Terra, então poderemos considerar-lhes fundadas as dúvidas. Infelizmente, até hoje, toda a argumentação a que recorrem se resume nestas palavras: não creio, logo isto é impossível. Dir-nos-ão, com certeza, que nos cabe a nós provar a realidade das manifestações. Ora, nós lhes damos, pelos factos e pelo raciocínio, a prova de que elas são reais. Mas, se não admitem nenhuma nem outra coisa, se chegam mesmo a negar o que veem, toca-lhes a eles provar que o nosso raciocínio é falso e que os fatos são impossíveis.
caros amigos e ouvintes, em relação à questão há espíritos, ficamos por aqui. Fica perante toda esta demonstração ao vosso critério, se acreditam ou não. Por facto de não acreditarmos, as coisas não deixam de existir. Vamos ficar por aqui e vamos vos deixar com uma pequena mensagem do livro Vida Feliz para meditarmos durante esta semana. Diz assim: os maus pensamentos intoxicam a alma, atraem o pessimismo e as presenças doentias dos espíritos perturbados e maus. Mantenha a tua mente presa às ideias positivas, iluminativas, aos programas de enobrecimento, de cuja conduta te advirá o bem-estar íntimo e a alegria de viver. O que pensares com insistência, hoje ou mais tarde, se concretizará. Os factos se corporificam de início no campo mental, para depois se tornarem realidade no corpo físico. Pensa no bem e banha-te com a luz do amor. Agora sim, caros amigos e ouvintes, ficamos por aqui em mais esta rubrica, hoje sobre esta questão há espíritos. E marcamos o encontro para o próximo sábado à mesma hora. Até lá, fiquem com um grande e forte abraço aqui do Pedro Silva e não se esqueçam, amigos, de darem o primeiro passo em direção à vossa própria felicidade. Bem-ajam. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.